Cuca vai mudar tudo no Corinthians. Você vai entender agora no canal do Corintianeiro, logo após a vinheta. Vinheta na qual onde dava gosto de ver o Corinthians. É do time do povo, é do Coringão! Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias atualizadas do Corinthians. Pessoal, todos nós já sabemos que foi um vexame contra o Goiás. O Corinthians perdeu de 3-1 fora da Neoquímica Arena. Mas eu quero chamar a atenção de vocês por algo muito importante. A entrevista do treinador Cuca. Você já vê a diferença quando tem um técnico bom, quando tem um técnico que sabe o que fala nas suas palavras, na sua entrevista, no seu ponto de vista de ver o jogo. Totalmente diferente do Fernando Lázaro. Com apenas 2 dias de treino, o treinador já conseguiu ver inúmeros erros que esse treinador antigo nosso não via. O treinador viu que o time está espaçado dentro de campo, que o time está sem velocidade, que algo tem que se mudar, que o princípio básico do futebol é força de vontade e espírito. O Corinthians está sem tudo isso. O Corinthians está jogado às traças. O Corinthians é um achado e jogado dentro de campo. O Corinthians é um time que só tem jogadores acima da idade. Com exceção ao Renato Augusto, o Corinthians repatriou o zagueiro Gil, acima da idade, o zagueiro Balbuena, acima da idade, o lateral Fábio Santos, acima da idade, o meio-campo Paulinho, acima da idade, o meio-campo Maicon, que apesar de jovem, não está jogando nada. O Corinthians tem que largar a mão desse vício de ficar repatriando jogadores, principalmente jogadores acima da idade. O Maicon foi uma aposta? Foi. Errou, beleza, porque não está jogando nada, mas pelo menos foi uma aposta certa. O Corinthians tentou. É um jogador que é novo ainda. Agora todos esses que eu mencionei já estão acima da idade. O futebol hoje é muito mais dinâmico. E a gente consegue observar pelo Cuca que ele entende de futebol. Que se continuar assim, jamais vamos fazer 3 gols contra o Remo. Mas isso tudo é culpa da diretoria, é culpa do senhor Duílio. Porque se o Duílio não tivesse contratado esses caras, nada disso estaria acontecendo. Se o Duílio não tivesse contratado um treinador que não é treinador, que é o senhor Fernando Lázaro, um treinador de mais experiência, um treinador de ponta, teria visto os mesmos erros lá, como o Cuca viu agora. Só que isso ele teria 2 temporadas para treinar o time. 2 pré-temporadas. Não o Cuca agora que já chega em meio a uma pressão, que não tem como fazer testes. Fernando Lázaro, a gente perdeu tempo com Fernando Lázaro durante 2 pré-temporadas, insistindo com esse cara. Será que o senhor Duílio não entendeu que Corinthians não é laboratório para experiência? Será que ele não entendeu que não dá certo? Ele persistiu no mesmo erro que o senhor Silvinho. Ele contratou um técnico, ele, o senhor Roberto de Andrade, o senhor Alessandro, contrataram um técnico que não é técnico. Como se isso aqui fosse brincadeira. Como se isso aqui fosse São Bento, como se isso aqui fosse Água Santa, como se isso aqui não fosse time de expressão. Aí ele vai e faz coloca esse técnico, esse Fernando Lázaro, que não é técnico, perde 2 pré-temporadas com o cara, com essa cambada de ancião que está aí. Essa é a grande realidade do Corinthians. Com exceção ao Renato Augusto, todos esses jogadores que foram repatriados não deram certo. E como que um time igual o Corinthians pode ser dependente de um jogador? Fia, vamos conversar entre nós, torcedor para torcedor. Como que o Corinthians pode ser dependente de um jogador, um time desse tamanho aqui? É por causa da diretoria, porque é o único que tem. É porque a gente não contrata ninguém. A nossa melhor contratação foi o treinador Cuca. Essa foi a nossa melhor contratação.
Esse cara vai arrumar essa barganha que tá aí, no máximo que ela pode ser melhorada. Mas como a gente conversou nos outros vídeos, se o Corinthians não trouxer material humano para que o treinador possa trabalhar, nenhum treinador vai dar certo ali. Nem o Guardiola, nem o Ancelotti, ninguém dá certo nesse time. Porque ninguém faz milagre. Então, o senhor Duílio, o senhor Alessandro, já sai da zoninha de conforto de vocês, porque na hora que abrir o mercado, dia 3 de julho, se o Corinthians não apresentar material humano para o Cuca trabalhar, se não trouxer jogadores para o Cuca trabalhar no Corinthians, o nosso ano pode acabar mais rápido do que começou. A gente tem grandes chances de ficar fora da Libertadores, a gente tem grandes chances de ficar fora da Copa do Brasil, a gente tem grande chance de brigar para não cair no Brasileiro. Essa é a grande realidade do Corinthians hoje. Não podemos nos omitir. Não podemos vir aqui e falar mil maravilhas. Essa diretoria, ela não é confiável. O Corinthians negocia com um zagueiro e um lateral. Conversei que é quente, o Corinthians negocia. Mas eu não posso falar para vocês, porque eu posso perder minha credibilidade aqui. Porque não dá para confiar nessa diretoria. Vocês vão falar, esse cara tá falando e nunca vem. Porque não dá para confiar nessa diretoria. Eu falei, então eu vou esperar mais um pouco, vou apurar mais, para trazer para você, torcedor, as notícias atualizadas do Corinthians. O Corinthians não dá para jogar com Gil e Balbuena e Fábio Santos. O Goiás deu um show no Corinthians. E o Corinthians está perdendo os jogos no preparo físico. Desculpa, Cuca, mas como você disse na entrevista, o preparador físico do Corinthians não é bom, esse Flávio de Oliveira. Esse cara estava lá na época do Silvinho, onde o time já vinha sendo questionado sobre o seu físico. O time não estava jogando bem. O time não estava com preparo físico bom. Esse cara é horrível. Esse cara não deu certo com o Silvinho. E por que esse cara voltou agora? Deve ter alguém com costa quente lá dentro. Ah, vamos trazer porque ele é amiguinho. Por falar em amiguinho, o Fernando Lázaro é um amigão dos jogadores. Porque esse preparo físico tem a ver com ele também. Esse preparo físico horrível aí. Além dos caras ser ancião, dinossauro, não tem preparo nenhum. Porque os caras treinavam, tiveram 15 dias para treinar depois da eliminação vergonhosa durante o Ituano, contra o Ituano. Tiveram 15 dias para treinar, 15. E ele treinou só um período. Treinava na parte da manhã, depois do almoço os jogadores faziam um trabalho na academia e iam embora. Era um Silvinho da vida. Treinador interino, treinador que não tem peito, que não sabe brigar com medalhão. Treinador que tem medo de pôr medalhão no banco. Isso tudo que está acontecendo com o Corinthians agora é culpa do senhor Duílio, não existe outro culpado. Eles persistiram no mesmo erro e agora está passando outro ano que a gente tem grandes chances de ser eliminado rapidamente de todas as competições e não brigar, não tem perspectiva para brigar no Brasileiro. Por causa desse presidente competente. Será que o Corinthians não merecia um técnico de responsa na hora que caiu aquele Vitor Pereira lá? Vitor Pereira tinha todos os defeitos dele, todos. Mas tinha uma coisa que os jogadores não gostavam dele, é porque ele punha os caras para treinar, os caras tinham que correr. Ninguém gostava dele por causa disso. É porque os caras querem essa mamatinha aí, cara. Se quer essa mamatinha aí, vai jogar em outro clube, pô, que é Corinthians, velho. Que você tem que jogar pela torcida, você tem que honrar o manto, velho. Fica passando essa vergonha, um time jogar das traças, um time que é campeão mundial. 2 vezes campeão mundial, 300 vezes campeão paulista, campeão brasileiro. Time de tradição, time de mais de 40 milhões de torcedor. Aí seleciona uma diretoria totalmente competente. Cara, eu era um dos mais a favores do Duílio, era eu. Eu protegia o Duílio com unhas e dentes. Ele falava, não, mas
o meu maior título é pagar a dívida dos Corinthians. Falei, pô, esse cara não tá ganhando porra nenhuma, mas pelo menos tá baixando a dívida do clube. Ele abaixou a dívida do clube em 1%, devendo 66 milhões de direito de imagem para jogador. Fora a Neoquímica Arena, que não entrou no balanço. É isso tudo que o Cuca está enfrentando. É isso tudo que ele vai ter que enfrentar, é essa pressão. Então nós, torcedores, temos que pelo menos dar a ele tempo para trabalhar. Porque essas críticas sobre o que envolveu ele no passado não vão ser bem-vindas agora, se nós temos que pensar em Corinthians, cara. Porque ele é o único que entende. Ele disse que com esse espírito a gente não ganha de ninguém. Muito menos vamos fazer 3 gols no Remo. Essas coisas têm que ser mudadas no próximo jogo, na quarta-feira. Não é a partir do primeiro 1 minuto de jogo, é a partir do primeiro 1 segundo. Ele viu que o time não tem preparo, ele não tem preparo físico, é que ele não vai esculachar o cara. Ele está chegando agora. O time não tem velocidade, o time não tem organização tática, o time não tem nada. Tá dando dó de ver o Corinthians. A solução do Corinthians é o treinador Cuca. Se esse cara não chega, esse time ia cair para a segunda divisão. Com ele, temos uma pequena chance de classificar na Libertadores. Temos uma pequena chance de passar com o Remo. Com ele. O Goiás não tem nem técnico. O técnico do Goiás foi mandado embora, assumiu um interino lá e já está a 3 partidas com esse cara. Nem técnico os caras têm. E deram esse show nesse time de velho. Nesse time que é uma instituição para veteranos de guerra. Repatriar jogador não é a solução. Temos 5, 6 jogadores repatriados acima da idade. Temos esse Júnior Moraes, que eu não sei, cara. Eu não sei quem que teve a ideia de... Deve ter sido aqui Roberto de Andrade. Eu não sei quem que teve a ideia de trazer esse cara pro Corinthians. Mas uma coisa é certa, torcedor corintiano. Isso tem que parar já. Basta é de agora. Essa diretoria que vem desde a era André Sanches, que é a mesma chapa, não pode continuar mais a presidência do Corinthians. Não pode, chega. Porque quem sofre é nós, torcedores. Esses caras não podem continuar na administração. Onde volta preparador físico que nunca deu certo, eu não sei porquê, porque tem costa quente. Onde fica contratando jogador que só tem oportunidade de mercado, porque o time não tem dinheiro para contratar nada. Como se o Corinthians não enchesse os estádios. O Corinthians vai jogar contra o Ferroviária, põe 40 mil torcedores na Neoquímica Arena, irmão. Põe 35 mil torcedores lá contra qualquer time jogando em casa. E como que o Corinthians não tem recurso para ir no mercado buscar um jogador bom? Como que o Corinthians não tem recurso para ir no mercado trazer um meio ofensivo de responsabilidade? É isso que eu fico indignado. Essa diretoria tem que sair daí o quanto antes. Próximas eleições, quero nem saber de André Sanches, de Duílio, apesar que ele não pode candidatar mais, mas essa chapa aí não pode continuar na administração do clube. Não pode. O único jogador do Corinthians hoje que está jogando alguma coisa é o Sr. Roger Guedes. O Yuri Alberto, eu nem critico ele, porque ele tem que sair da sua zona de conforto, tem que ir lá no meio campo buscar bola. Porque nós tem Rony em meio de campo. Como é que a bola vai chegar pro cara? Porque a gente tem Juliano, que não tá jogando nada. Porque a gente tem Duqueiroz. Quando que o Corinthians coloca esses caras para jogar? Que motivação que esse Duqueiroz tem para jogar, sendo que ele já tá vendido? Às vezes o cara tá jogando até revoltado, o cara já tá vendido. O cara não tem vínculo nenhum mais com o clube. O Apodi de 80 anos deu um show no Duqueiroz ontem. O Balbuena vai embora agora no meio do ano. Não vai ficar. O Corinthians já falou que não vai renovar. E que motivação que esse cara tem? O Corinthians tem que buscar renovação, fiel torcedor. O Corinthians tem que pular o Caetano e o Bruno Mendes na zaga. Some que esse Gil. Some que esse cara. Esse cara não chega numa bola. Pega esse Fábio Santos e afasta esse cara. Põe ele para ficar treinando separado com o Luan. Fala, filho, você vai ficar aí até você aposentar. Esse cara é horrível. Aonde que tá a coerência?
O Bidu fez um ótimo jogo. Ele jogou uma partida até hoje. E a partida que ele jogou, ele destruiu. E o cara não tem mais uma chance. O cara não tem mais uma chance no elenco. Pra colocar esse dinossauro de 80 anos, que é esse Fábio Santos aí. Fiel, quero pedir até desculpa pra vocês. Eu esqueci até roteiro. Eu falei como torcedor, falei de coração, falei o que veio daqui. Nem roteiro, nem as pautas do roteiro eu li. Porque a gente fica com raiva, a gente fica nervoso de ver o nosso time do coração ter que passar por essas coisas. Pra gente ver o maior clube do Brasil ter que passar por essas deficiências por causa de uma diretoria incompetente, igual essa do Corinthians. É a gente não ver contratar um meio ofensivo, porque o nosso principal machucou, sendo que a gente mete 40 mil torcedores no estádio contra qualquer time. A gente não vê uma diretoria no mercado buscar um jogador bom, um jogador que está rendendo. O Corinthians só busca jogador em final de contrato com 40 anos de idade. Jogador que só vem a troco de salário. O Matias Rojas foi oferecido ao Corinthians. Tem futebol, tem proposta do futebol sul-americano inteiro. E o Corinthians não contratou o cara. Porque não tem condição de pagar um salário bom. Fica esse encosto do Luan ganhando 800 mil por mês. Fica esse Júnior Moraes horrível ganhando 700 pau por mês no Corinthians. É inadmissível o que acontece com o nosso Corinthians hoje, pessoal. Tá dando dó de ver. Um time dessa massa, um time grande igual o Corinthians, tem que passar por isso por causa de 2, 3, 4 responsáveis. Que foi aquele Roberto de Andrade, que graças a Deus que cara vazou e que nunca mais volte. Que é por causa desse Duílio incompetente, esse Alessandro que não sabe nem onde ele está. Em contratar em Fernando Lázaro, contratar Silvinho, em contratar técnico que não é técnico. E se tivesse um técnico, tivesse contratado um técnico de responsa, desde o início da temporada, ele tinha 2 pré-temporadas para ver todos esses erros. Mas não se engane, pessoal. O Cuca é um ótimo treinador, mas não se engane. Se ele não fornecer material humano para ele trabalhar, não há quem faz milagre. Não há quem faz milagre. O preparo físico desse time tá horrível. Nós perdemos para qualquer time que nós jogar. Os caras ganham no preparo, não ganham nem na qualidade técnica. Os caras não aguentam correr. Só aí para vocês, olha o tanto de gente que eu citei. Gil acima da idade. Fábio Santos acima da idade. Balbuena acima da idade. Paulinho acima da idade. Maicon não tá jogando nada, só tá com o nome. Por que que o Corinthians insiste, cara, em repatriar esses anciãos? Já viu que isso não deu certo. Fiel, isso era o que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. Se inscreva no canal e deixa seu like para você ficar atualizado com o que tem de mais atual do Corinthians. Meu muito obrigado